bom dia a todos. Eu sou o professor João Paulo Peixoto, do Instituto Federal da Bahia, Campus Valença, e eu vou apresentar nosso projeto ClimIFBA, que é um sistema de estação meteorológica usando redes de sensores sem fio lá em Valença. Esse projeto foi desenvolvido pelos estudantes João Vitor dos Santos Silva e Danilo Prazeres dos Santos, ambos do curso técnico de informática de ensino médio, e orientado por mim e pelo professor Eduardo Cambruzzi. Então, primeiro contextualizando. Nos últimos anos a gente tem tido um crescimento muito rápido, né, dos centros urbanos, né, principalmente nas cidades mais desenvolvidas. E todo esse crescimento vem trazendo novos desafios para as cidades, tanto as cidades como o campo também. E essa demanda sempre crescente, né, para uma agricultura pecuária mais eficiente, necessita de que a tecnologia as acompanhe, né? E aí nesse contexto surge o que? As cidades inteligentes, né? São as cidades que usam tecnologia geralmente para o bem-estar do cidadão, né? No objetivo de a tecnologia solucione problemas urbanos, né? Os problemas de trânsito, né? Em geral, transporte público, saneamento, enfim. E essas aplicações de cidades inteligentes, na zona rural principalmente, na zona urbana, perdão, principalmente, ela vai fazer uso de diversos tipos de sensores. E aí é que entra as redes de sensores sem fio, que elas podem entrar aí, elas podem ser usadas nesse contexto de cidades inteligentes para poder prover a tecnologia, o tipo de rede que é necessário para poder a gente fazer o uso desses sensores e obter as informações, na verdade, que a gente quer, que a gente precisa, levando para alguma aplicação, e aí o poder público pode tomar uma decisão, pode fazer novos planejamentos com base nesses dados. E uma das aplicações de redes de sensores sem fio, com cidade inteligente inclusive, é o monitoramento climático, né? Você pode usar o monitoramento climático numa cidade, numa zona urbana, para você detectar ali, você pode detectar níveis de poluição, temperatura, umidade, por exemplo, raios ultravioletas, né? Todas essas informações. Como também você pode usar o monitoramento climático no auxílio da agricultura de precisão, né? Isso acontece muito na zona rural, onde as grandes indústrias, né, as grandes fazendas, elas fazem uso de redes de sensores para poder ter informações mais detalhadas do clima na região, principalmente. E aí você pode programar melhor o plantio, a colheita, enfim. E aí nesse contexto de cidade inteligente, né, a gente percebeu que era preciso, lá no IFBA, preparar os estudantes para os desafios que as cidades inteligentes podem trazer, né? Ou seja, no caso, do ponto de vista da pessoa que vai desenvolver tecnologias para cidades inteligentes. Então, lá em Valença, a gente teve a ideia de usar essa aplicação do monitoramento climático para poder fomentar esse estudo, a pesquisa, na verdade, né, de cidades inteligentes e redes sem fio no campo. Redes de sensores sem fio, perdão. Então, nós desenvolvemos um sensor meteorológico usando plataformas abertas, né, no caso Arduino e Raspberry Pi. Nessa imagem aqui vocês podem ver que tem um Arduino dentro dessa caixa preta. Também fazendo uso de software livre, no caso a gente usou Linux, Python com a framework Flask e o MySQL, e fazendo a comunicação em uma rede de sensores sem fio simples com o Zigbee, né? Nesse primeiro projeto piloto, né, a gente tem apenas um sensor meteorológico e um SINC coletando os dados. A ideia é que no futuro a gente amplie isso. E para essa aplicação a gente usou componentes que são baratos e fáceis de encontrar, né? E aí com esses equipamentos que já tínhamos no laboratório, inclusive já tínhamos Arduino, já tínhamos essa shield Zigbee, já tínhamos sensor de temperatura, umidade, enfim. Usando componentes que já tínhamos no laboratório, né? Inclusive o que facilitou o projeto, a gente construiu um sensor, que é esse aqui da imagem, né? A gente tem uma caixa hermética que ele pode ficar no tempo, tomando sol e chuva. E dentro dele a gente tem um Arduino Uno com o sensor DHT22, que é o sensor de temperatura e umidade, esse aqui de baixo, não sei se dá para ver direitinho. Então a interface Zigbee para fazer a comunicação sem fio, um controlador de carga com a bateria estacionária de 5 Ah, né, conectado num painel solar que pode ser visto aqui no fundo da foto. A ideia é que esse sensor fique ali lá de fora do prédio do campus, mas dentro da área do campus ainda, usando energia solar para manter a carga da bateria, né, funcionar sem necessidade de uma tomada. Tá, e o SINC, que é o responsável por receber os dados do sensor, está aqui nessa imagem também, né? A gente tem aqui um Raspberry Pi, nesse case preto, conectado via USB com um outro Arduino Uno e uma shield Zigbee que vai fazer a comunicação com o Arduino que está do lado de fora, né? Esse equipamento aqui, no caso, está dentro do laboratório lá de robótica do campus. Então a gente tem aqui um Raspberry Pi 3B com o sistema Raspbian, que é um Linux para o Raspberry. A aplicação Python para fazer a leitura dos dados e enviar
esses dados a um servidor MySQL remoto. E aí a gente tem também a plataforma web, que foi feita em Python, usando a framework Flask, que pode ser acessada no endereço climifba.just.pro.br. Ela fica online lá, e a ideia é que ela fique disponível publicamente. Todo mundo pode acessar aqui, pode consultar inclusive o histórico, mudando a data e a hora. E também todo esse software, ele é GPL, né? Pode ser acessado no GitHub lá da gente. A gente conseguiu, na verdade, fazer o que queríamos inicialmente, né? Que era o quê? Um sistema de medição, né? Operando de forma contínua. A gente tem lá um sistema que mede de forma contínua a temperatura e a umidade, vai registrando, disponibilizando ao público, de forma que você consiga ver os históricos, né? Você consiga ver o que foi medido há 2, 3, 4 meses, até um ano atrás, se for preciso, né? A gente fez a medição, inclusive, comparou, na verdade, nossas medições com uma estação do IMET, que tem lá na cidade de Valença, né? A diferença foi de poucos graus, mas como um campus é meio distante do outro, pode ser variação, inclusive, de temperatura dentro da própria cidade. Alguns ajustes ainda precisam ser feitos, né? Que a gente não conseguiu fazer esses ajustes ainda por causa da pandemia, a gente não tem acesso ao campus. Mas, por exemplo, em alguns dias o sensor desliga à noite, né? A gente percebe que ou o sensor está gastando energia demais, ou algum problema com a bateria ou sistema de fornecimento de energia solar, né? Talvez não esteja escalonado corretamente para poder atender a demanda do sensor. A gente não conseguiu resolver ainda, como eu falei, porque o acesso ao campus não está totalmente liberado, então não tem como a gente ir lá verificar isso. E aparentemente o sensor de umidade está defeituoso, que ele estava medindo normal, só que nos últimos meses ele sempre mede 100%. Aconteceu alguma coisa com o sensor de umidade, também por nós não podemos entrar no campus, não temos como saber ainda, né? Assim que acabar a pandemia, que a gente retornar às atividades presenciais, a gente vai começar a investigar esses problemas aí. E a gente conseguiu também fomentar o interesse por redes de sensores sem fios e cidades inteligentes por alguns estudantes, né? Próximo passo, nossos próximos passos é corrigir esses problemas, né, tanto do sensor de umidade quanto de energia, né? E a gente quer ampliar a rede, a gente quer, na verdade, colocar mais dados com mais sensores. A gente pode botar sensor de chuva, por exemplo, de radiação ultravioleta, enfim. E a gente quer também colocar mais sensores em locais diferentes. A gente quer começar dentro do campus, ter pelo menos uns 3 sensores no campus, em locais espalhados, o que vai melhorar a precisão, né? Que a gente tem só um sensor medindo, esse sensor inclusive está com defeito, né? Como a gente viu no sensor de umidade. Se nós tivéssemos outros 2 sensores funcionando bem, a gente poderia fazer essa correção pela própria aplicação, né? E a ideia é no futuro também expandir para fora do campus, né? A gente fazer medições fora do campus do Instituto Federal lá em Valença. Então minha apresentação fica por aqui, obrigado por terem assistido. Qualquer dúvida também, qualquer contato pode fazer pelo e-mail lá institucional e finalizo por aqui.